Ela chegou no prédio mais luxuoso da cidade carregando um balde de limpeza. Todos riram quando ela foi barrada no elevador social. Ninguém imaginava que ela era dona de tudo aquilo, e o que aconteceu depois ninguém esperava. O despertador tocou às 5 da manhã, como todos os dias. Ana abriu os olhos no pequeno quarto da pensão onde morava e sentiu o peso familiar da exaustão antes mesmo de sair da cama. Mais um dia de trabalho na torre empresarial, o prédio mais luxuoso do centro da cidade. Mais um dia fingindo que os olhares de nojo não a machucavam. Ela se levantou devagar, o corpo dolorido das longas jornadas de trabalho. No espelho rachado do banheiro compartilhado, viu o reflexo de uma mulher cansada, com marcas de quem lutava para sobreviver desde sempre. Cabelos grisalhos presos num coque simples, mãos calejadas de tanto esfregar chão, olhos que guardavam histórias que ninguém se interessava em ouvir. Mais um dia, ela murmurou para si mesma, vestindo o uniforme que sua mãe havia comprado com tanto sacrifício anos atrás. A lembrança da mãe sempre doía. Mãe, uma mulher que trabalhou a vida inteira como doméstica para dar dignidade à filha, que partiu sem nunca revelar os segredos que carregava. O ônibus para o centro estava lotado como sempre. Ana se espremeu entre executivos bem vestidos, que olhavam para ela como se fosse invisível. Alguns sussurravam comentários que ela fingia não ouvir. Gente assim devia andar em transporte separado. Uma mulher de salto alto comentou alto o suficiente para Ana escutar. O coração dela apertou, mas manteve a cabeça erguida. Dignidade era o que sua mãe sempre pregava. Quando chegou na torre empresarial, Ana parou por um momento na calçada e olhou para cima. 40 andares de vidro e aço, um monumento ao poder e ao dinheiro. Ela trabalhava ali há 3 anos, limpando os escritórios do 20º andar, e cada dia se sentia menor diante daquela imensidão. O saguão principal era de tirar o fôlego. Mármore importado, lustres de cristal, móveis que custavam mais que o salário de Ana em um ano inteiro. Ela caminhou em direção aos elevadores, carregando seu balde com produtos de limpeza e o esfregão que havia se tornado extensão de seu braço. Foi nesse momento que sua vida mudou para sempre, embora ela ainda não soubesse. Ei, você aí! A voz áspera de Paulo, o porteiro principal, ecoou pelo saguão. Onde pensa que vai? Ana parou e se virou. Paulo era um homem corpulento, que usava a farda como se fosse um general comandando um exército. Nos 3 anos trabalhando ali, ele nunca havia dirigido uma palavra gentil a ela. Vou trabalhar, Sr. Paulo. Como sempre, Ana respondeu educadamente. Trabalhar onde? No elevador social? Paulo riu alto. Um som que fez várias pessoas no saguão olharem na direção deles. Você esqueceu das regras ou preciso explicar de novo? Ana sentiu o rosto esquentar. Mas, Sr. Paulo, o elevador de serviço está quebrado há semanas. Como vou subir com todo esse material? Problema seu. Elevador social não é para gente como você. A frase cortou como navalha. Gente como você. Ana havia ouvido essas palavras a vida inteira, mas nunca doíam menos. Ao redor dela, funcionários do prédio começaram a se aglomerar, curiosos com a discussão. Que situação constrangedora, sussurrou uma recepcionista para a colega. Imagina querer usar o mesmo elevador que a gente. Ela não sabe o lugar dela, concordou outra. Alguém precisa ensinar. Ana segurou firme no balde, as juntas dos dedos ficando esbranquiçadas. Senhor Paulo, são 20 quilos de material. O 20º andar. Como o senhor sugere que eu faça? Pela escada a horas. Para isso que servem as pernas. A resposta de Paulo provocou risadas entre os funcionários que assistiam à cena. Ana olhou ao redor e viu rostos que misturavam diversão e crueldade. Para eles, sua situação era entretenimento. 20 andares carregando isso tudo? Ela perguntou, a voz começando a tremer. Senhor Paulo, tenho problemas na coluna. O médico disse para evitar esforço excessivo. Então arrume outro emprego, Paulo respondeu secamente. Aqui as regras são claras. Funcionário de limpeza não usa elevador social. Ponto final. Uma executiva bem vestida se aproximou, fingindo ajudar, mas claramente querendo participar do espetáculo. Moça, você não pode mesmo usar o elevador social. É questão de higiene, entende?
Imagina misturar produtos químicos com pessoas importantes. Ana sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Senhora, eu sempre tive cuidado com os produtos. Nunca houve problema. Houve sim. A executiva mentiu descaradamente. Outro dia reclamaram do cheiro. Muito desagradável. Mais mentiras. Ana sabia que tomava todos os cuidados possíveis, mas sabia também que a verdade não importava quando você era considerada inferior. Olha só, ela está questionando. Riu um homem de terno. Achou que pode discutir com os patrões. Que atrevimento, completou o outro. Na minha época, a empregada sabia ficar no seu lugar. Ana fechou os olhos por um segundo, buscando forças na memória da mãe. Filha, quando o mundo tentar te diminuir, você cresce. Quando tentarem te humilhar, você se levanta com mais dignidade ainda. As palavras ecoavam no coração dela. Está bem, ela disse, a voz saindo mais firme que esperava. Vou pela escada. Paulo sorriu com satisfação. Assim que tem que ser. E da próxima vez nem precisa perguntar. Ana começou a caminhar em direção à escada de emergência, cada passo pesando como chumbo. O balde e o esfregão pareciam ter dobrado de peso. Atrás dela, ouvia os comentários que não se importavam em disfarçar. Pelo menos aprendeu a lição. Era só o que faltava, querer igualdade. Imagina o que os clientes importantes pensariam vendo isso. A escada de emergência era fria, mal iluminada e cheirava a mofo. Ana começou a subir degrau por degrau, sentindo a dor nas costas aumentar a cada andar. No 5º andar, já estava ofegante. No 10º, as pernas tremiam. No 15º, precisou parar para não desmaiar. Você consegue, ela sussurrou para si mesma. Mãe sempre disse que você consegue. Quando finalmente chegou ao 20º andar, Ana estava encharcada de suor e tremia de exaustão. Encostou na parede do corredor e fechou os olhos, tentando recuperar o fôlego. O coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Nossa, que demora! A voz irritada de Sandra, supervisora do escritório Nova Gestão Litida, cortou o silêncio. Pensei que não viria hoje. Ana abriu os olhos e viu Sandra parada na porta do escritório, braços cruzados, expressão impaciente. Me desculpe, Sandra. O elevador de serviço está quebrado e tive que subir pela escada. Escada? Por que não usou o elevador social? Não me deixaram. Sandra riu. Claro que não deixaram. Você achou mesmo que podia usar o mesmo elevador que nossos clientes? Ana, você precisa entender seu lugar aqui. Ana engoliu em seco. Sandra sempre foi dura, mas naquele dia parecia especialmente cruel. Entendo, Sandra. Pode deixar que vou começar o trabalho agora. Vai sim. E hoje quero tudo impecável. Temos visita importante à tarde e não posso ter deslizes. Ana entrou no escritório e começou seu trabalho. Era um ambiente luxuoso, com móveis importados e obras de arte nas paredes. Cada mesa, cada cadeira valia mais que ela ganhava em meses. Começou pela recepção, esfregando cada canto com o cuidado que sempre teve. Foi quando estava limpando atrás da mesa de Sandra que aconteceu. A supervisora, que estava comendo um salgadinho, deliberadamente derrubou migalhas no chão que Ana acabara de limpar. Opa, Sandra disse com um sorriso falso. Que descuido o meu. Você vai ter que limpar de novo. Ana parou o que estava fazendo e olhou para as migalhas espalhadas propositalmente. Não era acidente. Era humilhação pura e simples. Claro, Sandra. Sem problema. Que bom que você entende. Sandra continuou, agora jogando mais migalhas. É importante saber aceitar quando precisa refazer o trabalho. Outros funcionários do escritório começaram a prestar atenção na cena. Ana se abaixou e começou a limpar novamente, sentindo o peso dos olhares sobre ela. Alguns riam baixinho, outros sussurravam comentários maldosos. Coitada, disse uma recepcionista, mas o tom não demonstrava pena real. Deve ser duro ser tão limitada. É a vida, respondeu outro funcionário. Cada um no seu quadrado. Estava sozinha no mundo desde que a mãe partiu. Era 12:00 quando o telefone do escritório tocou. Sandra atendeu e, para surpresa de Ana, estendeu o aparelho na direção dela. É para você, Sandra disse com cara de estranheza. Quem diabos liga para uma faxineira no horário de trabalho?
Ana secou as mãos no avental e pegou o telefone. Alô? Ana Cardoso? A voz do outro lado era séria, formal. Sim, sou eu. Aqui é Dr. Silva, do escritório Silva em Associados. Preciso falar com a senhora urgentemente sobre um assunto de herança. Ana sentiu o mundo girar. Herança? Deve haver algum engano, doutor. Não tenho nada para herdar. Não há engano, senhora Ana. Sua mãe, Dona Maria Cardoso, me deixou instruções específicas. Preciso que venha ao meu escritório hoje mesmo. A ligação durou apenas 2 minutos, mas mudou tudo. Quando Ana desligou, tinha lágrimas nos olhos e as mãos tremiam. Sandra olhava com curiosidade maldosa. Que cara é essa? Alguém morreu? Minha mãe, Ana respondeu baixinho. Ela partiu há alguns meses. Ah, Sandra disse sem demonstrar qualquer compaixão. E agora? Vai herdar as dívidas? Ana não respondeu. Não conseguia processar o que acabara de ouvir. Herança? Que herança? A mãe nunca teve nada além da dignidade e do amor que deu à filha. Mas uma coisa ela sabia. Aquele telefonema significava que sua vida nunca mais seria a mesma. Ana saiu da torre empresarial com a mente completamente confusa. O endereço que Dr. Silva havia dado ficava no centro da cidade, numa região que ela conhecia apenas de longe. Enquanto esperava o ônibus, não conseguia parar de pensar na ligação. Herança? Que herança sua mãe poderia ter deixado? Dona Maria sempre foi uma mulher simples, que trabalhava como doméstica e mal conseguia pagar o aluguel do pequeno apartamento onde moravam. O escritório de Dr. Silva ficava num prédio antigo, mas elegante. Ana olhou para a placa dourada na entrada. Silva em Associados. Advocacia empresarial. Que tipo de advogado sua mãe conhecia? E por que ela nunca havia mencionado nada sobre isso? A recepcionista a olhou de cima a baixo quando ela entrou. Posso ajudá-la? Tenho uma consulta marcada com Dr. Silva. Sou Ana Cardoso. A mulher verificou na agenda com cara de surpresa. Ah, sim. A senhora é esperada. Por favor, aguarde um momento. Ana se sentou numa das poltronas de couro e observou o ambiente. Diplomas nas paredes, estantes cheias de livros jurídicos, móveis caros. Tudo ali respirava dinheiro e poder. O que ela estava fazendo naquele lugar? Senhora Ana, um homem elegante, cabelos grisalhos, terno impecável, se aproximou. Sou o Dr. Silva. Por favor, venha comigo. O escritório dele era ainda mais impressionante. Uma mesa enorme de madeira nobre, quadros antigos, uma vista privilegiada da cidade. Doutor. Silva a convidou para sentar numa cadeira em frente à mesa. Antes de começarmos, ele disse sentando-se, gostaria de expressar meus sentimentos pela partida de sua mãe. Dona Maria era uma mulher extraordinária. Ana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Obrigada, doutor. Mas eu não entendo. Como o senhor conhecia minha mãe? Dr. Silva abriu uma gaveta e retirou uma pasta grossa. Sua mãe foi minha cliente por mais de 20 anos, Ana. Ela me contratou logo depois que você nasceu. Cliente? Ana não conseguia acreditar. Doutor, acho que há um engano. Minha mãe era doméstica. Ela não tinha dinheiro para pagar advogado. Não havia engano, Dr. Silva disse gentilmente. E ela não pagava pelos meus serviços. Eu trabalhava para ela por outros motivos. Ana ficou ainda mais confusa. Que motivos? Dr. Silva respirou fundo. Ana, sua mãe me fez prometer que só contaria a verdade após o falecimento dela. E esse momento chegou. O coração de Ana disparou. Que verdade? Sobre seu pai. A palavra caiu como uma pedra na água parada. Ana sempre soube que o pai a havia abandonado quando ela era bebê. A mãe nunca falava sobre ele, apenas dizia que era um homem que não soube valorizar a família que tinha. Minha mãe sempre disse que ele foi embora e nunca mais apareceu. Sua mãe mentiu para proteger você, Dr. Silva disse suavemente. Seu pai não foi embora, Ana. Ele partiu, de forma inesperada, quando você tinha apenas 2 anos. Ana sentiu o mundo girar. Partiu como? Acidente de carro. Seu pai estava voltando de uma viagem de negócios quando aconteceu. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ana. Mas por que minha mãe nunca me contou a verdade? Dr. Silva abriu a pasta e retirou algumas fotos antigas. Porque ela tinha medo que você quisesse conhecer a família dele. E essa família... Bem,
Eles não eram pessoas boas para uma criança. Ele estendeu uma foto para Ana. Era a imagem de um homem elegante, de terno, ao lado de um carro luxuoso. Tinha os mesmos olhos de Ana, o mesmo formato do rosto. Esse era meu pai? Ela perguntou, tocando a foto com dedos trêmulos. Roberto Mendes, um empresário muito bem-sucedido, dono de uma das maiores construtoras da cidade na época. Ana olhou para Dr. Silva incrédula. Construtora? Doutor, o senhor tem certeza que estamos falando da mesma pessoa? Minha mãe era doméstica, e foi assim que eles se conheceram. Dr. Silva continuou. Maria trabalhava na casa da família Mendes. Roberto se apaixonou por ela, mas a família dele jamais aceitou o relacionamento. Família rica não aceita empregada, Ana murmurou, lembrando de todas as humilhações que havia sofrido na vida. Exatamente. Quando Roberto decidiu assumir o relacionamento e se casar com Maria, a família o renegou completamente. Ele escolheu o amor em vez do dinheiro. Ana sentiu uma mistura de orgulho e tristeza. Pelo menos o pai havia escolhido a mãe, mesmo perdendo tudo. Mas aqui está a parte que sua mãe nunca soube. Dr. Silva continuou, retirando mais documentos da pasta. Antes de partir, Roberto havia criado uma empresa em nome próprio, separada dos negócios da família. E no testamento, deixou tudo para você. Tudo o quê? Dr. Silva colocou uma série de papéis na mesa. Mendes Empreendimentos, uma empresa que, ao longo dos anos, se tornou dona de várias propriedades na cidade. Ana olhou para os documentos sem conseguir compreender. Propriedades? Edifícios comerciais, Ana. Seu pai investiu em imóveis antes de partir. Durante todos esses anos, eu administrei os bens seguindo as instruções dele. A empresa cresceu, prosperou. Mas por que minha mãe nunca soube? Roberto não teve tempo de contar para ela. O acidente aconteceu na volta da viagem, onde ele havia finalizado a papelada da empresa. Maria só soube da herança anos depois, quando eu a procurei. Ana começou a entender. Foi por isso que ela o procurou? Sim, mas quando expliquei a situação, ela me fez uma escolha surpreendente. Disse que não queria que você crescesse sabendo que tinha dinheiro. Queria que você se tornasse uma pessoa de caráter primeiro. As lágrimas de Ana agora eram de compreensão e admiração pela mãe. Ela abriu mão de tudo? Não exatamente. Ela me pediu para administrar os bens até você completar idade suficiente para entender o valor do trabalho e da humildade. Quando minha filha souber o que é lutar na vida, foram as palavras dela, aí ela pode saber quem realmente é. Ana não conseguia parar de chorar. A mãe havia passado a vida inteira trabalhando pesado, sendo humilhada, lutando para sobreviver, quando poderia ter vivido confortavelmente. Doutor, quantos anos minha mãe sabia sobre isso? 22 anos, Ana. Ela fez essa escolha durante mais de 2 décadas. O sacrifício da mãe era ainda maior do que Ana imaginava. E agora? Dr. Silva sorriu pela primeira vez. Agora você é oficialmente a proprietária da Mendes Empreendimentos. E posso dizer que seus investimentos foram muito bem-sucedidos. Ele abriu outro documento. A empresa é dona de 6 edifícios comerciais na cidade. O valor estimado do patrimônio é de aproximadamente 50 milhões de reais. Ana sentiu que ia desmaiar. 50 milhões? E há mais. Sua mãe me deu instruções específicas sobre quando contar tudo isso para você. Ela disse que você saberia a hora certa quando começasse a ser tratada injustamente por causa da sua condição social. O coração de Ana parou. Como assim? Ela disse que quando você sentisse na pele o preconceito e a humilhação, estaria pronta para usar essa herança da forma correta. Ana lembrou imediatamente da manhã. Paulo no elevador, Sandra jogando migalhas no chão, todos os olhares de nojo e desprezo. Sua mãe havia previsto tudo. Doutor, Ana perguntou com voz trêmula, quais são os edifícios que a empresa possui? Dr. Silva pegou uma lista. Bem, tem o edifício Central Park, o complexo empresarial Horizonte, o shopping Norte Plaza. Ana mal conseguia ouvir. Sua mente estava focada em uma pergunta que tinha medo de fazer. E a torre empresarial? Dr. Silva parou de ler e olhou diretamente para ela. A torre empresarial foi a primeira aquisição de seu pai, Ana. É o edifício mais valioso do portfólio. O mundo de Ana desabou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Ela era dona do prédio onde havia sido humilhada naquela manhã.
Dona do elevador que Paulo havia proibido ela de usar. Dona do escritório onde Sandra havia jogado migalhas no chão propositalmente. Ana, você está bem? Dr. Silva perguntou preocupado com a palidez dela. Estou, ela respondeu, mas a voz saiu diferente. Havia uma força nova ali, uma determinação que ela nunca havia sentido antes. Há mais uma coisa, Dr. Silva continuou. Sua mãe deixou uma carta para você. Disse para entregar junto com a herança. Ele entregou um envelope lacrado com a caligrafia familiar da mãe. Ana abriu com mãos trêmulas e leu. Minha filha querida, se você está lendo isso, significa que chegou a hora de conhecer toda a verdade. Seu pai era um homem bom, que escolheu o amor acima do dinheiro, assim como eu escolhi sua formação de caráter acima do conforto. Agora você tem nas mãos o poder de fazer a diferença na vida das pessoas. Use essa herança para mostrar ao mundo que dignidade não tem preço e que respeito não se compra. Sou orgulhosa de quem você se tornou. Com todo meu amor, mamãe. Ana terminou de ler com lágrimas escorrendo pelo rosto. Finalmente entendia o sacrifício da mãe, o amor do pai que nunca conheceu e, principalmente, o propósito de tudo que havia vivido. Dr. Silva, ela disse limpando os olhos. Preciso saber tudo sobre a torre empresarial. Quem administra, quem são os funcionários, como funciona a operação. Claro, posso providenciar todos os relatórios. Mas posso perguntar por quê? Ana sorriu pela primeira vez em muito tempo. Porque amanhã vou voltar lá, mas dessa vez não como faxineira. Dr. Silva percebeu o brilho determinado nos olhos dela. Ana, o que você está planejando? Justiça, doutor. Minha mãe me ensinou que todo mundo merece dignidade. Chegou a hora de algumas pessoas aprenderem essa lição. Quando Ana saiu do escritório de Dr. Silva, não era mais a mesma pessoa que havia entrado. Ainda tinha o mesmo coração humilde e a mesma compaixão, mas agora também tinha o poder de fazer a diferença. E ela sabia exatamente por onde começar. Ana passou a noite inteira sem dormir. Sentada na cama da pequena pensão, olhava para os documentos que Dr. Silva havia entregado. Mendes Empreendimentos. 50 milhões de reais. Torre empresarial. As palavras dançavam na sua mente como um sonho impossível que havia se tornado realidade. Quando o sol nasceu, ela já estava de pé, vestindo o mesmo uniforme de sempre. Mas dessa vez, cada botão que fechava tinha um significado diferente. Não era mais o uniforme da humilhação. Era o disfarce perfeito para descobrir quem realmente eram as pessoas que trabalhavam no seu prédio. O trajeto de ônibus foi diferente. Ana observou cada passageiro com outros olhos. Executivos bem vestidos que antes a intimidavam agora pareciam pequenos diante do que ela sabia. Quando uma mulher fez um comentário maldoso sobre gente que não deveria andar no mesmo transporte, Ana apenas sorriu. Em breve, essa mesma mulher descobriria quem realmente mandava ali. Chegando na torre empresarial, Ana parou na calçada e olhou para cima com uma perspectiva completamente nova. Cada janela, cada andar, cada tijolo daquele prédio pertencia a ela. O pai que nunca conheceu havia construído aquilo pensando no futuro dela. A mãe havia sacrificado uma vida de conforto para que ela aprendesse o valor da dignidade. Mais um dia de trabalho, não é mesmo? A voz sarcástica de Paulo ecoou atrás dela. Ana se virou e viu o porteiro se aproximando com o mesmo olhar de desprezo de sempre. Mas agora ela sabia a verdade. Ele estava recebendo o salário pago por ela para tratá-la mal. Sim, senhor Paulo. Mais um dia. Ela respondeu calmamente. Espero que tenha aprendido a lição de ontem. Elevador social não é lugar para você. Ana quase riu da ironia. Aprendi muitas lições ontem, senhor Paulo. Mais do que imagina. Paulo franziu a testa, estranhando o tom dela. Que tom é esse? Não gostei dessa resposta. Desculpe se soou estranho. Só estou ansiosa para começar o trabalho. Ela caminhou em direção ao elevador de serviço que continuava quebrado. Paulo a observou com desconfiança, mas não disse nada. Ana subiu as escadas novamente, mas dessa vez cada degrau era diferente. Não subia como empregada humilhada. Subia como proprietária investigando o próprio negócio. Chegando ao 20º andar, encontrou Sandra esperando com a mesma cara irritada de sempre. Chegou cedo hoje. Pelo menos isso, Sandra disse secamente.
Temos muito trabalho. A diretoria da empresa vai fazer uma visita surpresa hoje. Ana sentiu uma fisgada de curiosidade. Diretoria? Sim. Parece que os donos do prédio andaram recebendo reclamações sobre a administração. Vão verificar se tudo está funcionando direito. O coração de Ana acelerou. Alguém havia reclamado da administração do prédio? Dr. Silva mencionou que havia relatórios sobre irregularidades, mas não entrou em detalhes. Que tipo de reclamações? Ana perguntou fingindo inocência. Sandra olhou para ela com irritação. Desde quando faxineira se interessa por assuntos administrativos? Cuida da sua vida e vai trabalhar. Ana começou a limpar, mas agora prestava atenção em tudo. Cada conversa, cada movimento, cada detalhe que antes passava despercebido. E o que descobriu a deixou indignada. Na sala da diretoria, escutou uma conversa entre Sandra e Carlos, o síndico do prédio, que havia subido para uma reunião. Carlos, você tem certeza de que os relatórios financeiros estão em ordem? Sandra perguntava nervosa. Relaxa, Sandra. Eles nunca descobriram nada em todos esses anos. Os proprietários são uns fantasmas que nunca aparecem. Ana parou de limpar e se escondeu atrás da porta para escutar melhor. Mas e se descobrirem sobre os contratos superfaturados? Sandra insistia. Não vão descobrir. Tenho tudo controlado. Além disso, quem vai questionar? A empresa de limpeza que cobra o dobro do valor de mercado? A manutenção que nunca faz nada direito? Eles nem sabem que estão sendo roubados. Ana sentiu o sangue ferver. Não apenas a tratavam mal, como estavam desviando dinheiro da empresa do pai dela. E aquela faxineira chata? Sandra perguntou. Ana, acho que se chama. Ela anda fazendo muitas perguntas. Que perguntas pode fazer uma analfabeta? Deixa ela no lugar dela que não dá problema. Ana cerrou os punhos. Analfabeta? Ela havia terminado o ensino médio com muito esforço, trabalhando de dia e estudando de noite. Mas na cabeça deles, pessoas como ela não tinham direito nem ao conhecimento. E o elevador de serviço? Carlos continuou. Deixa quebrado mesmo. Quanto menos conforto essa gente tiver, melhor. Aprende a não incomodar. Agora Ana entendia. O elevador não estava quebrado por acaso. Eles deixavam propositalmente para humilhar os funcionários de limpeza. A conversa continuou revelando outras irregularidades. Contratos falsos, notas fiscais superfaturadas, manutenções que nunca eram feitas, mas eram cobradas. Um esquema completo de corrupção que durava anos. Ana saiu da sala silenciosamente e continuou o trabalho, mas agora com um plano formando na cabeça. Pegou o celular e começou a gravar conversas discretamente. Cada comentário preconceituoso, cada confissão de irregularidade, cada momento de desrespeito foi documentado. Durante o almoço, desceu até a portaria e observou Paulo em ação. Viu ele receber dinheiro de um entregador para acelerar a liberação de uma entrega. Viu ele mandar um funcionário terceirizado usar o banheiro do subsolo porque gente assim não pode usar o banheiro social. Ana gravou tudo. À tarde, presenciou uma cena que a deixou ainda mais revoltada. Uma senhora idosa, funcionária da limpeza de outro andar, passou mal e pediu para sentar um momento no sofá do saguão. Paulo a expulsou brutalmente. Lugar de empregada não é no sofá dos clientes. Vai descansar na área de serviço. A senhora, claramente debilitada, teve que caminhar até os fundos do prédio para se recuperar. Ana ajudou a mulher e descobriu que ela trabalhava ali há 15 anos, sempre tratada com desprezo. Minha filha, a senhora disse, um dia as coisas vão mudar. Tenho fé que alguém vai aparecer para colocar essa gente no lugar dela. Ana segurou a mão da mulher com carinho. Tenha certeza de que sim, dona Rosa. As coisas vão mudar muito em breve. Quando voltou para o 20º andar, Ana encontrou Sandra jogando papéis amassados no chão propositalmente. Ana, limpa isso aqui. E depois refaz todo o banheiro da diretoria. Quero tudo brilhando. Ana se abaixou para recolher os papéis, mas dessa vez não se sentiu humilhada. Cada papel que recolhia era mais uma prova de quem realmente eram aquelas pessoas. Sandra, ela disse se levantando. Posso fazer uma pergunta? Que pergunta? A senhora gosta de trabalhar aqui? Sandra riu com desdém. Que pergunta é essa? Claro que gosto. Ganho bem, tenho autoridade, posso mandar em pessoas como você. Pessoas como eu. Pessoas sem estudo, sem futuro.
sem perspectiva. É bom poder mostrar a diferença entre quem tem valor e quem não tem. Ana assentiu calmamente. Entendo. E se um dia descobrisse que uma dessas pessoas sem valor fosse na verdade sua patroa? Sandra gargalhou. Que ideia ridícula. Empregada nunca vai ser patroa. Cada um nasce no seu lugar e morre no seu lugar. Interessante perspectiva. Ana respondeu. Muito interessante mesmo. O resto do dia passou rápido. Ana documentou cada irregularidade, cada ato de preconceito, cada prova de corrupção. Quando chegou a hora de ir embora, tinha material suficiente para processar metade do prédio. Mas antes de sair, resolveu fazer um teste final. Desceu até a portaria e se dirigiu diretamente ao elevador social. Ei, você aí! Paulo gritou imediatamente. Que é isso? Esqueceu as regras? Ana parou e se virou para ele com um sorriso tranquilo. Senhor Paulo, só queria confirmar uma coisa. Esse elevador é realmente proibido para funcionários da limpeza? Claro que é. Quantas vezes preciso repetir? E se eu dissesse que tenho direito de usar esse elevador? Paulo riu alto, chamando a atenção de outros funcionários. Direito? Que direito? Você não tem direito nenhum aqui além de limpar o que mandamos. Mesmo se eu fosse dona do prédio? A gargalhada de Paulo ecoou pelo saguão. Dona do prédio? Essa é boa! Uma faxineira dona da torre empresarial! Outros funcionários se juntaram às risadas. A piada se espalhou rapidamente. A Ana acha que é dona do prédio, eles comentavam entre risos. Ana apenas sorriu e acenou. Boa noite a todos. Até amanhã. Quando saiu do prédio, ligou para Dr. Silva. Doutor, preciso marcar uma reunião urgente com todos os funcionários administrativos da torre empresarial. Todos? Ana, o que você está planejando? Justiça, doutor. Pura e simples justiça. E também preciso que providencie uma coisa para mim. O quê? Quero que amanhã de manhã o elevador de serviço esteja funcionando perfeitamente. E quero que coloquem uma placa nova no elevador social. Que placa? Ana sorriu olhando para o prédio que era seu. Uma placa que diga: este elevador é de uso livre para todos os funcionários e visitantes. Qualquer discriminação será punida com demissão imediata. Atenciosamente, direção. Dr. Silva riu do outro lado da linha. Ana, você está pronta para isso? Doutor, passei a vida inteira me preparando para isso. Amanhã eles vão descobrir quem realmente manda na torre empresarial. E pela primeira vez em muito tempo, Ana dormiu em paz, sabendo que o dia seguinte seria o início de uma nova era. Ana acordou antes mesmo do despertador tocar. Havia dormido apenas algumas horas, mas sua mente estava mais clara do que nunca. Hoje seria o dia em que tudo mudaria na torre empresarial. Ligou para Dr. Silva bem cedo. Doutor, conseguiu organizar tudo que pedi? Sim, Ana. A reunião está marcada para as 10 da manhã na sala de conferências do 22º andar. Todos os funcionários administrativos confirmaram presença. E a placa do elevador? Já instalada. Causou bastante confusão entre os funcionários da manutenção, mas ninguém ousou questionar uma ordem da direção. Ana sorriu. Perfeito. E os documentos? Tudo preparado. Contratos originais, relatórios financeiros, gravações que você me enviou ontem, tudo organizadinho numa pasta. Ana, você tem certeza de que quer fazer isso? Tenho, doutor. Minha mãe não criou uma filha covarde. Chegando na torre empresarial, Ana notou imediatamente um movimento diferente no saguão. Funcionários sussurravam entre si, apontando discretamente para o elevador social. A placa nova brilhava como um farol de esperança. Paulo estava visivelmente irritado, caminhando de um lado para o outro. Quando viu Ana, se dirigiu a ela com raiva mal contida. Você viu essa palhaçada? Ele disse apontando para a placa. Alguém da direção enlouqueceu. Como se funcionário de limpeza pudesse usar elevador social. Ana fingiu ler a placa com surpresa. Nossa, senhor Paulo, parece que as coisas estão mudando por aqui. Não estão mudando coisa nenhuma. Enquanto eu for porteiro-chefe, as regras continuam as mesmas. Essa placa é só papel. Mas se a direção ordenou, Paulo a interrompeu com brutalidade. A direção não aparece aqui há anos. Quem manda mesmo sou eu, Carlos e a turma da administração. Esquece essa placa e vai trabalhar. Ana assentiu submissamente, mas por dentro sorria. Paulo havia acabado de se condenar com as próprias palavras. Subindo pelo elevador de serviço,
que milagrosamente havia sido consertado durante a madrugada, Ana encontrou Sandra em pânico total no 20º andar. Ana, ainda bem que chegou. Hoje tem reunião importante e preciso que você deixe tudo impecável. Que reunião, Sandra? A direção convocou todo mundo. Deve ser por causa das reclamações que andaram chegando. Alguns funcionários terceirizados devem ter inventado mentiras sobre como são tratados aqui. Ana fingiu preocupação. Mentiras? Claro que são mentiras. A gente sempre trata todo mundo com respeito. Você pode confirmar isso, não pode? O olhar de Sandra era ameaçador. Ana percebeu que ela estava tentando garantir que nenhum funcionário falaria mal da administração. Bem, eu nunca tive problemas graves. Ana mentiu. Exato. Viu como são mentiras? Aposto que algum funcionário revoltado inventou histórias para prejudicar nosso trabalho. Enquanto limpava, Ana escutou várias conversas reveladoras. Carlos havia chegado cedo e estava numa reunião fechada com Sandra e outros supervisores. Pessoal, precisamos alinhar nossa versão, Carlos dizia. Se perguntarem sobre irregularidades financeiras, vocês não sabem de nada. Se perguntarem sobre tratamento dos funcionários, vocês dizem que sempre foi exemplar. E se alguém mencionar os contratos superfaturados? Perguntou um supervisor. Que contratos superfaturados? Não existem contratos superfaturados. Existem apenas serviços de qualidade premium que custam o justo valor de mercado. Ana gravou cada palavra. E aquela faxineira chata? Sandra perguntou. A Ana. Ontem ela estava fazendo perguntas estranhas sobre elevador e direitos. Que perguntas uma pessoa ignorante pode fazer? Carlos riu. Deixa ela falar. Quem vai acreditar na palavra de uma empregada doméstica contra profissionais qualificados como nós? Mesmo assim, ela me deixa nervosa. Sandra insistiu. Tem algo diferente nela ultimamente. Sandra, você está paranoica. Aquela mulher mal sabe escrever o próprio nome. Que ameaça pode representar? Ana cerrou os punhos. Mal sabia escrever? Ela havia sido uma das melhores alunas da turma da noite no ensino médio, mesmo trabalhando o dia inteiro. A manhã passou com Ana documentando cada conversa, cada plano de esconder irregularidades, cada comentário preconceituoso. O material que havia coletado seria suficiente para derrubar toda a administração corrupta. Às 9h45, os funcionários começaram a se dirigir para a sala de conferências no 22º andar. Ana observou o movimento e decidiu que era hora de colocar seu plano em ação. Desceu até o saguão e se dirigiu diretamente ao elevador social. Ei! Paulo gritou imediatamente. Onde você pensa que vai? Vou para o 22º andar, Sr. Paulo. Pelo elevador de serviço, como sempre. Ana apontou calmamente para a placa nova. Mas a direção autorizou o uso livre do elevador social. Paulo ficou vermelho de raiva. Eu já disse que essa placa não vale nada. Aqui quem manda sou eu. Vários funcionários pararam para assistir à discussão. Ana sabia que precisava daqueles testemunhos. Senhor Paulo, mas se a direção ordenou? A direção não sabe o que está fazendo. Lugar de empregada é no elevador de serviço. Mesmo que seja contra as ordens da direção? Mesmo que seja contra qualquer ordem. Você é empregada e vai continuar sendo empregada para o resto da vida. Ana sorriu suavemente. Tem certeza disso, Sr. Paulo? Absoluta. Gente como você nasce pobre e morre pobre. Não adianta tentar mudar de posição. Os funcionários ao redor ficaram constrangidos com a brutalidade das palavras de Paulo. Ana gravou tudo no celular. Entendo, ela disse calmamente. Então, mesmo se eu fosse proprietária deste prédio, o senhor continuaria me tratando assim? Paulo explodiu numa gargalhada. Proprietária? Você? Uma faxineira analfabeta proprietária da torre empresarial? Essa é a piada do século. Por que seria piada? Porque gente como você nunca vai ser dona de nada. Nasceu para servir e vai morrer servindo. Ana assentiu tranquila. Muito interessante sua opinião, Sr. Paulo. Vou lembrar dela. Ela se dirigiu ao elevador de serviço sob os olhares curiosos de todos. Mas em vez de subir para limpar, apertou o botão do 22º andar. Chegando na sala de conferências, Ana viu que todos já estavam reunidos. Sandra, Carlos, Paulo, que havia subido logo depois dela, supervisores de todos os andares, chefes de departamento, mais de 30 pessoas ao total.
Ela entrou discretamente pela porta dos fundos e se posicionou num canto, como se fosse apenas observar a reunião. O que ela está fazendo aqui? Sandra sussurrou irritada para Carlos. Deve estar curiosa, Carlos respondeu. Deixa ela ficar. Pode até ser educativo para ela ver como pessoas importantes trabalham. Dr. Silva entrou na sala exatamente às 10 horas, carregando uma pasta grossa. Atrás dele vieram 2 outros advogados que Ana não conhecia. Bom dia a todos, Dr. Silva disse com voz solene. Obrigado por comparecerem a esta reunião extraordinária. Dr. Silva, Carlos se adiantou. Esperamos que possamos esclarecer qualquer mal-entendido sobre nossa administração. Sempre fizemos um trabalho exemplar. Imagino que sim, Dr. Silva respondeu secamente. Aliás, antes de começarmos, gostaria de chamar uma pessoa especial para participar desta reunião. Todos olharam para a porta, esperando ver algum executivo importante entrar. Ana Cardoso, por favor, venha até aqui. O silêncio que se fez na sala foi absoluto. Todos os olhos se voltaram para Ana, que estava no canto da sala. Sandra ficou pálida. Carlos arregalou os olhos. Paulo parecia ter visto um fantasma. Ana caminhou calmamente até a frente da sala, cada passo ecoando no silêncio tenso. Quando chegou ao lado de Dr. Silva, se virou para enfrentar todos aqueles rostos que a haviam humilhado. Pessoal, Dr. Silva anunciou solenemente. Gostaria que conhecessem Ana Cardoso, proprietária da Mendes Empreendimentos e, consequentemente, proprietária da Torre Empresarial. O que aconteceu depois foi um caos silencioso. Paulo abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Sandra segurou a beirada da mesa para não cair. Carlos ficou branco como papel. Ana olhou para cada um deles e sorriu suavemente. Boa tarde a todos, ela disse com voz calma. Acho que precisamos conversar. O silêncio na sala de conferências era ensurdecedor. 30 pessoas olhavam para Ana como se ela fosse uma aparição. Paulo piscava repetidamente, como se tentasse acordar de um pesadelo. Sandra segurava a mesa com tanta força que seus dedos estavam brancos. Carlos abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Ana respirou fundo e olhou para cada rosto na sala. Eram as mesmas pessoas que a haviam humilhado, desrespeitado, tratado como inferior. Agora descobriam que ela era a dona de tudo aquilo. Sei que devem estar surpresos. Ana começou com voz calma. Durante 3 anos trabalhei neste prédio. Limpei cada andar, cada banheiro, cada escritório. E durante esses 3 anos, pude observar muito bem como cada um de vocês se comporta. Paulo finalmente encontrou a voz. Isso é impossível. Você é faxineira. Sou faxineira, Ana confirmou. E também sou Ana Cardoso, filha de Roberto Mendes, proprietária da Mendes Empreendimentos. Dr. Silva abriu a pasta e começou a distribuir cópias dos documentos. Certidões de propriedade, contratos de compra, registros cartorários, tudo devidamente autenticado. Sandra pegou um dos papéis com mãos trêmulas. Mas como? Por que trabalhar como faxineira se eu era rica? Ana completou. Porque até poucos dias atrás, eu não sabia quem era meu pai. Minha mãe escondeu essa herança durante décadas para me ensinar o valor da dignidade e do trabalho honesto. Carlos tentou se recompor. Ana, senhora Ana, se soubéssemos, o que fariam? Me tratariam diferente? Ana interrompeu. Interessante como o respeito de vocês depende da conta bancária das pessoas. Não é isso, Sandra tentou se justificar. É que gente como eu não merece respeito, não é mesmo, Sandra? Foi exatamente isso que vocês demonstraram durante anos. Ana caminhou pela sala, parando em frente a cada pessoa que a havia maltratado. Paulo, ela disse, olhando diretamente para o porteiro. Ontem mesmo você me disse que gente como eu nasce pobre e morre pobre, que nunca seria dona de nada. Lembra? Paulo estava visivelmente tremendo. Eu não quis dizer exatamente isso. E não foi só ontem. Durante 3 anos você me humilhou todas as manhãs. Me proibiu de usar o elevador social porque, segundo você, eu não tinha direito. Ana se virou para Sandra. E você, Sandra? Quantas vezes jogou lixo no chão propositalmente só para me ver limpar de novo? Quantas vezes disse que eu precisava saber meu lugar? Sandra estava chorando. Ana, me desculpa. Se eu soubesse...
Então, se você soubesse que eu tinha dinheiro, me trataria bem? E as outras pessoas que não têm dinheiro, elas merecem ser humilhadas? Dr. Silva se adiantou. Ana, talvez devêssemos mostrar os relatórios financeiros. Ana assentiu. Boa ideia, doutor. Pessoal, durante esses anos, além de me humilharem, vocês também estavam roubando de mim. Carlos ficou pálido. Roubar? Que roubar? Ana pegou uma pasta com documentos. Contratos superfaturados com empresas fantasmas, serviços de manutenção cobrados, mas nunca executados, fornecedores que recebem o dobro do valor de mercado. Isso são mal-entendidos, Carlos gaguejou. Mal-entendidos? Ana abriu um envelope. Tenho aqui gravações de vocês confessando tudo. Ela ligou o celular e a voz de Carlos ecoou pela sala. A empresa de limpeza que cobra o dobro do valor de mercado, a manutenção que nunca faz nada direito, eles nem sabem que estão sendo roubados. O rosto de Carlos ficou vermelho de vergonha e medo. E tem mais, Ana continuou, ligando outra gravação. A voz de Sandra se espalhou pela sala. Pessoas sem estudo, sem futuro, sem perspectiva. É bom poder mostrar a diferença entre quem tem valor e quem não tem. Sandra cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Ana olhou para todos na sala. Vocês não apenas me roubaram dinheiro. Roubaram minha dignidade, meu respeito, minha humanidade. Trataram-me como lixo durante anos. Um dos supervisores tentou falar. Senhora Ana, nós podemos explicar. Explicar o quê? Como justificar anos de preconceito e corrupção? Ana caminhou até a janela e olhou para a cidade. Sabem qual foi o pior momento? Não foi quando me proibiram do elevador. Não foi quando jogaram lixo para eu limpar. O pior foi quando uma senhora idosa, Dona Rosa, passou mal e Paulo a expulsou do sofá porque lugar de empregada não é no sofá dos clientes. Paulo estava suando frio. Eu só estava seguindo o protocolo. Protocolo de quê? De desumanidade? Ana se virou para ele. Dona Rosa trabalha aqui há 15 anos. 15 anos sendo tratada como lixo por pessoas como vocês. Dr. Silva se adiantou. Ana, está na hora de comunicar as decisões. Ana assentiu e voltou para o centro da sala. Durante esses dias, desde que descobri a verdade, pensei muito sobre o que fazer. Pensei em processar todos vocês. Pensei em demitir todo mundo. O pavor estava estampado em todos os rostos. Mas aí lembrei do que minha mãe sempre dizia. Filha, quando você tiver poder, use-o para construir, não para destruir. Ana abriu outra pasta. Por isso vou dar uma chance para alguns de vocês se redimirem. Ela olhou diretamente para Paulo. Paulo, você está demitido. Não apenas pelas humilhações, mas por aceitar propina de fornecedores e extorquir pessoas vulneráveis. Paulo tentou protestar, mas Dr. Silva o interrompeu. Temos tudo documentado, Sr. Paulo. Recomendo que saia em silêncio. Carlos, Ana continuou. Você também está demitido e será processado por apropriação indébita. Os documentos já foram enviados para a Receita Federal. Carlos desabou na cadeira completamente arrasado. Sandra, Ana olhou para a ex-supervisora que ainda chorava. Você tem uma escolha. Pode sair agora e procurar outro emprego. Ou pode ficar e aprender a tratar todas as pessoas com dignidade. Sandra levantou os olhos esperançosa. Eu posso ficar? Pode. Mas será rebaixada de cargo e passará 6 meses trabalhando diretamente comigo, aprendendo na prática o que significa respeito. Aceito, Sandra disse imediatamente. Aceito qualquer coisa. Ana olhou para os demais funcionários. Para todos os outros, as regras mudaram completamente a partir de hoje. Qualquer ato de discriminação, qualquer falta de respeito com funcionários ou clientes, resultará em demissão imediata. Um supervisor levantou a mão timidamente. Senhora Ana, e sobre os salários? Ana sorriu pela primeira vez. Boa pergunta. Todos os funcionários de limpeza e manutenção terão aumento de 50% a partir do mês que vem. E todos terão plano de saúde completo. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Além disso, Ana continuou, será criado um programa de bolsas de estudo para funcionários que quiserem se capacitar. Porque, diferente do que alguns pensavam,
Pessoas humildes também têm direito ao conhecimento. Dr. Silva sorriu orgulhoso. Ana, gostaria de anunciar mais alguma coisa? Sim. Ana se dirigiu a todos. Amanhã, Dona Rosa, que vocês tratavam mal, será promovida a supervisora geral de limpeza. Ela conhece cada canto deste prédio e sabe como as pessoas devem ser tratadas. A sala ficou em silêncio novamente, mas agora era um silêncio respeitoso. Uma última coisa, Ana disse, caminhando em direção à porta. O elevador social agora é realmente livre para todos. E se alguém tentar impedir qualquer funcionário de usá-lo, responderá diretamente a mim. Quando ela chegou à porta, se virou uma última vez. Ah, e Paulo? Aquela piada sobre a faxineira que achava que era dona do prédio? Acontece que não era piada, era realidade. Ana saiu da sala deixando para trás um grupo de pessoas que jamais esqueceria daquela lição. Alguns arrasados pela queda, outros esperançosos pela segunda chance, mas todos conscientes de que o mundo havia mudado naquela manhã. E pela primeira vez em 3 anos, Ana desceu pelo elevador social do seu próprio prédio. 2 semanas haviam se passado desde a reunião que mudou tudo na torre empresarial. Ana chegava todos os dias no mesmo horário, mas agora sua rotina era completamente diferente. Em vez de carregar balde e esfregão, carregava uma pasta executiva. Em vez de subir pela escada de emergência, usava o elevador social que sempre lhe pertenceu. A transformação no prédio era impressionante. Onde antes havia um ambiente tenso e hostil, agora respirava-se respeito mútuo. Ana havia contratado uma empresa especializada em auditoria para investigar todas as irregularidades financeiras dos últimos 5 anos. O resultado foi ainda pior do que ela imaginava. Dr. Silva bateu na porta do novo escritório de Ana, uma sala elegante no 21º andar que antes era usada apenas para reuniões importantes. Ana, trouxe o relatório final da auditoria. Ele disse, colocando uma pasta grossa sobre a mesa. Quanto foi o prejuízo total, doutor? Cerca de 2 milhões de reais em 5 anos. Carlos e sua turma eram mais ambiciosos do que pensávamos. Ana balançou a cabeça, pensando em quantas pessoas poderiam ter sido ajudadas com esse dinheiro. E as providências legais? Carlos já foi indiciado por apropriação indébita e formação de organização criminosa. Paulo está sendo processado por extorsão e discriminação. Os outros envolvidos terão que devolver tudo que roubaram. Ana se levantou e olhou pela janela. Lá embaixo, na calçada, viu Paulo carregando uma mala, caminhando cabisbaixo. Desde a demissão, ele havia tentado emprego em vários lugares, mas sua reputação o precedia. Ninguém queria contratar alguém conhecido por preconceito e corrupção. Ana, Dr. Silva continuou, preciso perguntar algo que me intriga há semanas. Como você conseguiu suspeitar das irregularidades tão rapidamente? Ana sorriu tristemente. Doutor, quando você é tratada como invisível durante anos, acaba vendo coisas que outros não percebem. Eu ouvia conversas, via movimentos estranhos, notava discrepâncias. Só não sabia que aquilo tudo me prejudicava diretamente. Sua mãe seria muito orgulhosa, Dr. Silva disse com carinho. Ela sempre dizia que você tinha uma percepção especial das pessoas. Falando na minha mãe, doutor, ainda não entendi completamente. Por que o senhor ligou exatamente naquele dia? Não pode ter sido coincidência. Dr. Silva respirou fundo. Não foi coincidência, Ana. Sua mãe me deu instruções muito específicas antes de partir. Ela disse que eu deveria esperar até você me procurar ou até presenciar uma situação de injustiça extrema contra você. Ana ficou confusa. Como assim me procurar? Sua mãe acreditava que quando chegasse a hora certa, você naturalmente questionaria sua origem. Ou então, se continuasse sendo humilhada, eu deveria intervir. Mas como o senhor sabia que eu estava sendo humilhada? Dr. Silva sorriu discretamente. Ana, há anos eu contrato uma empresa para fazer relatórios regulares sobre sua situação. Não para invadir sua privacidade, mas para garantir sua segurança e bem-estar. Ana arregalou os olhos. O senhor me acompanhava? À distância. Sua mãe me fez prometer que cuidaria de você, mesmo que você não soubesse. Quando os relatórios começaram a mencionar tratamento discriminatório constante no trabalho, decidi que era hora de cumprir a promessa dela. Ana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Mesmo depois de partir,
Sua mãe ainda encontrava formas de protegê-la. Uma batida na porta interrompeu o momento. Era Sandra, que agora trabalhava diretamente com Ana, aprendendo sobre administração respeitosa. Ana, desculpa interromper, mas tem uma situação lá embaixo que precisa da sua atenção. Que situação? Um grupo de funcionários de limpeza de outros prédios está pedindo para falar com você. Parece que a notícia sobre as mudanças aqui se espalhou. Ana desceu até o saguão e encontrou cerca de 15 pessoas esperando. Eram homens e mulheres de várias idades, todos com uniformes de limpeza de diferentes empresas. Quando a viram, se aproximaram timidamente. Senhora Ana, uma mulher de meia idade se adiantou. Meu nome é Conceição. Trabalho no edifício Manhattan, aqui do lado. Soubemos da história da senhora e queríamos pedir uma coisa. Podem falar, Ana disse gentilmente. A senhora poderia nos ajudar? Lá no nosso prédio acontece a mesma coisa que acontecia aqui. Somos tratados como lixo, proibidos de usar elevador social, humilhados todo dia. Ana sentiu o coração apertar. A situação que ela viveu não era única. Milhares de pessoas passavam pela mesma humilhação diariamente. E o que vocês gostariam que eu fizesse? A senhora não poderia comprar nosso prédio também? Outra mulher perguntou esperançosa. Ana riu suavemente. Não posso comprar todos os prédios da cidade, mas posso fazer algo melhor. O quê? Posso ensinar vocês a se organizarem, a conhecerem seus direitos, a denunciarem tratamentos abusivos, e posso criar um projeto para mudar essa realidade. Os olhos dos funcionários brilharam de esperança. Voltem aqui sábado que vem às 9 da manhã, Ana continuou. Vou organizar uma palestra sobre direitos trabalhistas e dignidade humana. E tragam outros colegas que passam pela mesma situação. A senhora faria isso mesmo? Conceição perguntou emocionada. Faria e vou fazer. Minha mãe sempre dizia que quando você tem o poder de ajudar, tem também a obrigação de usar esse poder. Depois que os funcionários saíram, Ana voltou para seu escritório com uma ideia fermentando na cabeça. Ligou para Dr. Silva. Doutor, quero criar uma fundação. Uma organização que lute contra a discriminação social e apoie pessoas em situação de vulnerabilidade. Que tipo de apoio? Jurídico, psicológico, educacional. Quero que ninguém mais passe pelo que eu passei sem ter onde buscar ajuda. Dr. Silva sorriu do outro lado da linha. Ana, isso vai exigir muito dinheiro e dedicação. Tenho os dois. A empresa do meu pai me deixou recursos suficientes e tenho motivação de sobra. Na semana seguinte, a torre empresarial começou a receber visitantes diferentes. Jornalistas queriam contar a história de Ana. Ativistas sociais ofereciam parcerias. Pessoas comuns vinham buscar esperança. Ana decidiu dar uma entrevista para uma revista nacional. A repórter, uma mulher chamada Júlia, fez perguntas diretas sobre a experiência dela. Ana, como se sente sendo chamada de a faxineira milionária? Me sinto honrada, Ana respondeu, porque mostra que não importa sua profissão ou origem, você pode ter valor e dignidade. Qual foi o momento mais difícil durante anos de humilhação? Ana pensou cuidadosamente. Quando percebi que as pessoas não me viam como ser humano. Quando descobri que, para alguns, eu era apenas uma função, não uma pessoa com sentimentos, sonhos e direitos. E agora, com todo esse poder, não sente vontade de se vingar de quem a maltratou? Vingança não constrói nada, Júlia. Prefiro usar minha experiência para construir um mundo onde outras pessoas não passem pelo que eu passei. Seus ex-colegas de trabalho mudaram o tratamento com você? Ana sorriu. Completamente. Mas sabe qual é a parte triste? Só mudaram porque descobriram que eu tinha dinheiro. O respeito deveria existir independente da conta bancária. A entrevista foi publicada com o título A Revolução Silenciosa da Faxineira que Virou Patroa e viralizou nas redes sociais. Em poucos dias, Ana recebeu milhares de mensagens de pessoas contando histórias similares. Uma mensagem específica chamou sua atenção. Era de uma jovem chamada Beatriz. Ana, trabalho como babá numa família rica. Eles me tratam como você era tratada. Não posso usar o banheiro social, não posso sentar no sofá, sou proibida de comer a mesma comida das crianças. Sua história me deu coragem para denunciar.
Ana imediatamente ligou para Beatriz e ofereceu apoio jurídico gratuito. Era o primeiro caso oficial da fundação que ainda estava sendo criada. Enquanto isso, a transformação na torre empresarial continuava impressionando. Dona Rosa havia se adaptado perfeitamente ao cargo de supervisora geral. Sua experiência de décadas e seu tratamento respeitoso com todos criaram um ambiente de trabalho harmonioso. Ana, Dona Rosa disse num encontro semanal, nunca pensei que viveria para ver mudanças assim. Esse lugar era um inferno para gente como nós. Como está sendo supervisionar pessoas que antes a maltratavam? Difícil no começo, Dona Rosa admitiu. Mas escolhi não guardar rancor. Preferi focar em ensinar como fazer diferente. Ana admirava a sabedoria da mulher. E os funcionários novos? São uma bênção. Pessoas humildes que valorizam oportunidade. Tratam todo mundo bem porque sabem o que é ser maltratado. Ana havia implementado uma política de contratação que priorizava pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ex-moradores de rua, pessoas com deficiência, jovens de periferia, todos encontravam oportunidades na torre empresarial. O resultado era um ambiente diversificado e acolhedor que se tornara exemplo para outras empresas. 3 meses após a grande revelação, Ana recebeu uma ligação inesperada. Era Carlos, o ex-síndico corrupto. Ana, sei que não mereço, mas preciso pedir desculpas pessoalmente. Ana concordou em recebê-lo. Carlos chegou visivelmente abatido, humilde, muito diferente do homem arrogante que ela conhecia. Ana, perdi tudo. Casa, carro, reputação. Minha família me abandonou quando descobriram o que eu fiz. Ana o ouviu sem interrompê-lo. Não estou pedindo perdão esperando algo em troca. Ele continuou. Só queria que soubesse que entendia a gravidade dos meus atos. Roubei de você, humilhei você, desrespeitei você. Foi imperdoável. Carlos, Ana disse calmamente. Aprecio suas desculpas, mas perdão é algo que se constrói com ações, não apenas palavras. Eu sei. Por isso estou aqui. Quero trabalhar na sua fundação, de graça. Quero dedicar o resto da vida a reparar o mal que causei. Ana ficou surpresa com o pedido. Você está falando sério? Completamente. Aprendi que dinheiro não vale nada se você perde a alma para consegui-lo. Ana estudou o rosto do homem. Via arrependimento genuíno, humildade real. Lembrou das palavras da mãe sobre segundas chances. Está bem, Carlos. Vou te dar uma oportunidade. Mas será um trabalho voluntário, supervisionado, e ao menor sinal de desonestidade, você está fora. Carlos começou a chorar. Obrigado, Ana. Juro que não vai se arrepender. Quando Carlos saiu, Dr. Silva, que havia presenciado tudo, se aproximou de Ana. Você tem certeza de que foi uma boa decisão? Ana olhou pela janela, vendo a movimentação normal da cidade. Doutor, se eu não acreditar que pessoas podem mudar, como posso esperar que o mundo mude? E naquele momento, Ana soube que havia encontrado seu verdadeiro propósito. Não apenas administrar uma empresa, mas transformar vidas e criar um mundo mais justo para todos. 1 ano havia se passado desde aquela manhã que mudou tudo na torre empresarial. Ana estava em pé na varanda do 21º andar, observando a movimentação da cidade. Mas agora ela via o mundo com olhos completamente diferentes. Cada pessoa lá embaixo tinha uma história, sonhos, dignidade que merecia ser respeitada. A Fundação Dignidade Humana havia se tornado realidade. O que começou como um sonho nascido da dor se transformou numa organização que já havia ajudado mais de 500 pessoas em situações de discriminação trabalhista. Ana sorriu ao lembrar da primeira sede da fundação, uma sala pequena no 22º andar da torre empresarial. Hoje ocupava um prédio inteiro no centro da cidade. Ana, doutor. Silva entrou no escritório carregando jornal e tablet. Você precisa ver isso. Ele mostrou a manchete do jornal principal da cidade. Fundação Dignidade Humana recebe Prêmio Nacional de Direitos Humanos. Abaixo, uma foto de Ana recebendo o troféu das mãos do governador do estado. E tem mais. Dr. Silva abriu o tablet. Sua história virou documentário. Está sendo exibido em rede nacional hoje à noite. Ana pegou o tablet e leu a sinopse. A Faxineira Invisível.
como uma mulher transformou humilhação em propósito e mudou a vida de milhares de pessoas. Nunca pensei que chegaria tão longe. Ana murmurou, tocada pela dimensão que sua jornada havia alcançado. Sua mãe sabia, Dr. Silva disse com carinho. Na última conversa que tivemos, ela disse uma frase que nunca esqueci. Doutor, minha filha vai descobrir que a maior riqueza não está no dinheiro que herdou, mas na capacidade de transformar sofrimento em amor. Ana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela realmente disse isso? Disse, e acrescentou que você seria a prova viva de que pessoas humildes podem mudar o mundo quando têm oportunidade. Uma batida suave na porta interrompeu o momento. Era Dona Rosa, agora diretora operacional da Torre Empresarial, acompanhada por uma jovem que Ana não conhecia. Ana, quero te apresentar alguém especial, Dona Rosa disse com um sorriso orgulhoso. Esta é Marina, minha neta. Acabou de se formar em Direito e quer trabalhar na fundação. Ana se levantou para cumprimentar a jovem. Marina tinha olhos brilhantes e determinados, muito parecidos com os da avó. Senhora Ana, Marina disse emocionada, cresci ouvindo minha avó contar sua história. Como a senhora transformou esse lugar, como deu oportunidade para pessoas como nossa família. Quero dedicar minha carreira a continuar esse trabalho. Marina fez toda a faculdade com a bolsa de estudos que você criou. Dona Rosa explicou com orgulho. Foi a primeira da turma. Ana sorriu lembrando do programa de bolsas que havia instituído para filhos de funcionários. Ver aquela jovem era a prova de que investir em pessoas sempre dá frutos. Será muito bem-vinda, Marina. Precisamos de advogados jovens e idealistas na equipe. Depois que saíram, Ana e Dr. Silva desceram para fazer a visita mensal aos diferentes andares. Era um ritual que Ana havia criado para manter contato direto com todos os funcionários. No 15º andar, encontraram Beatriz, a ex-babá, que havia sido o primeiro caso da fundação. Agora ela trabalhava como assistente administrativa na Torre Empresarial e estudava pedagogia no período noturno. Ana! Beatriz correu para abraçá-la. Você precisa saber. Consegui a guarda definitiva da minha filha. O processo foi concluído ontem. Ana ficou emocionada. Beatriz havia perdido a guarda da filha quando trabalhava como babá devido às condições precárias de moradia que os patrões exigiam. Com a ajuda da fundação, ela havia conquistado estabilidade financeira e emocional. Como está se sentindo? Como uma pessoa completa de novo. Beatriz respondeu com lágrimas de alegria. Minha filha vai crescer sabendo que tem uma mãe que luta pelos próprios direitos. No 10º andar, Ana encontrou uma surpresa que a deixou sem palavras. Carlos estava lá, organizando uma palestra sobre ética profissional para funcionários novos. Ana, ele se aproximou respeitosamente. Queria que soubesse. Terminei o curso de Direitos Humanos que a Fundação patrocinou. Agora sou oficialmente capacitado para dar essas palestras. Ana observou Carlos interagindo com os funcionários. Havia nele uma humildade genuína, uma dedicação real em reparar os erros do passado. Era difícil acreditar que fosse a mesma pessoa que havia roubado e discriminado por anos. Como tem sido a experiência? Transformadora, Carlos respondeu sinceramente. Cada pessoa que ajudo a entender seus direitos é um passo na direção do perdão que busco. Não apenas seu perdão, Ana, mas o perdão comigo mesmo. No saguão principal, Ana parou diante do elevador social. A placa que havia mandado instalar 1 ano atrás ainda estava lá, mas agora havia sido complementada por outra. Torre Empresarial, Modelo Nacional de Inclusão e Dignidade Humana, certificado pelo Ministério dos Direitos Humanos. João, o novo porteiro, um ex-morador de rua que a fundação havia ajudado a se reabilitar, se aproximou dela. Dona Ana, chegou uma encomenda especial para a senhora. Era uma caixa pequena, sem remetente identificado. Ana a abriu e encontrou um bilhete manuscrito junto com uma foto antiga. Ana, você não me conhece, mas eu conheci seu pai. Sou Roberto Ferraz, primo de Roberto Mendes. Soube da sua história pelo documentário e queria que soubesse que toda a família está orgulhosa de você. Seu pai seria o homem mais feliz do mundo vendo o que você construiu. A foto é dele no último projeto social que fez antes de partir. Parece que a generosidade é de família. Na foto,
Ana viu seu pai distribuindo cestas básicas numa comunidade carente. No verso estava escrito: Roberto Mendes. Acredito que pessoas humildes são as que mais entendem o valor da dignidade. Ana sentiu uma conexão profunda com o pai que nunca conheceu. Ambos haviam usado recursos para ajudar outros. Ambos acreditavam no poder transformador da compaixão. Dr. Silva, ela chamou mostrando a foto. Acho que entendi por que minha mãe escondeu tudo isso de mim por tanto tempo. Por quê? Ela queria que eu chegasse à generosidade pela própria experiência de sofrimento, não por herança familiar. Queria que eu escolhesse ajudar pessoas porque conhecia a dor na pele. Doutor. Silva assentiu admirado. Dona Maria era uma mulher muito sábia. Nesse momento, Ana recebeu uma ligação que mudaria sua perspectiva mais uma vez. Era o prefeito da cidade. Ana, temos uma proposta para você. Queremos criar o primeiro protocolo municipal de combate à discriminação trabalhista. Você aceitaria ser nossa consultora principal? Protocolo municipal? Sim. Transformar tudo o que você fez na torre empresarial em política pública para toda a cidade. Imagine o impacto. Dezenas de milhares de trabalhadores protegidos pela legislação que nasceu da sua experiência. Ana ficou emocionada com a possibilidade. Aceito, senhor prefeito, mas com uma condição. Qual? Quero que o projeto se chame Lei Maria Cardoso, em homenagem à minha mãe. Ela foi quem plantou as sementes de tudo isso. Perfeito. A Lei Maria Cardoso será sancionada no próximo mês. Quando desligou, Ana olhou ao redor da torre empresarial e viu funcionários de todas as idades, origens e classes sociais trabalhando juntos harmoniosamente. No elevador social, uma executiva conversava animadamente com um funcionário da limpeza sobre os filhos. Na recepção, um cadeirante atendia clientes com sorrisos genuínos. Na área de descanso, pessoas compartilhavam histórias e sonhos sem distinção de cargo. Sabe qual é a maior mudança que vejo aqui? Ana perguntou a Dr. Silva. Qual? As pessoas se olham nos olhos agora. Antes quem tinha posição superior olhava através de mim como se eu fosse transparente. Agora todos se cumprimentam, se respeitam, se reconhecem como seres humanos. Dr. Silva sorriu. Você não apenas mudou regras, Ana. Mudou corações. Anoitecia quando Ana subiu para seu escritório pela última vez naquele dia. Na mesa, encontrou uma pilha de cartas de pessoas que haviam sido ajudadas pela fundação. Abriu algumas aleatoriamente. Ana era faxineira num hospital e sofria discriminação diária. Com a ajuda da fundação, denunciei os abusos e hoje sou técnica em enfermagem. Obrigada por me ensinar que mereço respeito. Sou porteiro de um condomínio de luxo. Sua história me deu coragem para exigir tratamento digno. Hoje uso o mesmo banheiro que os moradores e ninguém questiona. Ana, trabalho como doméstica há 30 anos. Nunca pensei que pudesse ter direitos. A fundação me ensinou sobre dignidade. Agora sei que não importa meu trabalho. Sou uma pessoa valiosa. Ana leu cada carta com o coração aquecido. Cada história era prova de que sua jornada de sofrimento havia se transformado em fonte de esperança para milhares de pessoas. Pegou uma folha de papel e começou a escrever uma carta para a mãe, algo que fazia sempre que precisava organizar os pensamentos. Querida mãe, hoje completou exatamente 1 ano desde que descobri quem eu realmente sou. Não apenas a filha de Roberto Mendes, mas Ana Cardoso, a mulher que você criou com tanto amor e sacrifício. Entendo agora por que escondeu a herança. Você sabia que eu precisava sentir na pele o que era ser desprezada para poder valorizar verdadeiramente cada pessoa. Precisava conhecer a humilhação para poder oferecer dignidade genuína. A torre empresarial hoje é um lugar onde ninguém é invisível. A fundação ajuda centenas de pessoas mensalmente. A Lei Maria Cardoso vai proteger trabalhadores de toda a cidade. E tudo isso nasceu da dor que você me permitiu sentir. Obrigada por me ensinar que riqueza verdadeira não está no dinheiro, mas na capacidade de transformar sofrimento em amor. Obrigada por acreditar que eu seria forte o suficiente para carregar essa responsabilidade. Hoje sei que não sou apenas herdeira de uma fortuna. Sou herdeira de um propósito. Provar que toda pessoa, independente de profissão ou origem, merece ser tratada com dignidade.
Sua filha que te ama eternamente, Ana. Quando terminou de escrever, Ana olhou pela janela e viu a cidade iluminada. Em algum lugar lá embaixo, pessoas estavam passando pelo que ela havia passado. Mas agora existia esperança. Existia a Fundação Dignidade Humana. Existia a Lei Maria Cardoso. Existia a prova de que é possível mudar. Ana sorriu, guardou a carta na gaveta junto com todas as outras que havia escrito para a mãe e se preparou para ir embora. Amanhã seria mais um dia de trabalho. Não como faxineira invisível, mas como agente de transformação social. Ao sair, passou pelo elevador social uma última vez. A placa brilhava sob a luz do saguão. Elevador de uso livre para todos. Simples palavras que representavam uma revolução silenciosa. Ana entrou no elevador que um dia lhe foi negado e desceu sorrindo, sabendo que havia cumprido a promessa que fez para si mesma naquele dia. Usar o poder não para se vingar, mas para garantir que ninguém mais passasse pela humilhação que ela conheceu. E quando as portas do elevador se abriram no térreo, Ana saiu caminhando ereta, orgulhosa, sabendo que havia transformado sua maior ferida na maior força de sua vida. Esta história nos ensina que dignidade humana não tem preço e que o respeito deveria ser gratuito para todos, independente de cargo ou condição social. Ana transformou anos de humilhação em propósito, provando que quando temos poder para fazer a diferença, temos também a responsabilidade de construir um mundo mais justo. O verdadeiro valor de uma pessoa não está na conta bancária, mas na capacidade de tratar outros com compaixão e igualdade. Tentar novamente.